Não está podendo usar cartão de crédito? Gift card da PSN, Google Plus, eShop, Uber, iFood, Steam e mais, vai em reidoscoins.com.br. Depois dos acontecimentos de Mortal Kombat 1, quais seriam os personagens mais fortes da franquia? Olhando toda a lore de Mortal Kombat e cada versão de cada personagem nos jogos principais dela, podemos ranquear os 20 lutadores jogáveis mais poderosos de todo o MK. E pra isso eu trouxe os meus brothers aqui, o Speed, do canal By Speed, e o Eterno Ninja, que todo mundo aqui já tá acostumado. Juntos eles vão me ajudar nessa. Se você ainda não conhece o canal deles, dê uma olhada lá. O link está na descrição e no título do vídeo. E se você gosta de conteúdos como esse, temos bastante aqui, se inscreva no canal Segredos dos Games. Quer saber? Vamos fazer uma aposta. Se inscreve aqui agora. Se em 4 vídeos nenhum te surpreender em nada, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Vai lá, experimenta. Você não tem nada a perder mesmo? Estamos apostados? Sem mais enrolação, bora pra lista dos lutadores jogáveis mais fortes de todo o Mortal Kombat. Começando com um dos menos carismáticos de todos. Shujinko é um caso à parte. Ele não é exatamente forte por ter poderes, mas sim por ter a habilidade de copiar os golpes dos outros. Isso o torna bom em um combate 1 contra 1, mas não exatamente uma verdadeira ameaça a magias, feitiços e seres divinos e inexplicáveis de Mortal Kombat. Mesmo assim, esta ainda é uma habilidade formidável. Usando ela, Shujinko não só venceu muitos personagens conhecidos, como no final de Deception, absorveu momentaneamente a essência de dezenas e dezenas de lutadores para conseguir enfrentar um Onaga enfraquecido e sair vitorioso. Também foi longe no torneio Armageddon, chegando a subir nas escadarias da pirâmide e sendo parado apenas por um dos que estão mais acima nessa lista aqui. Em 19º, uma das DLCs menos esperadas de MKX, a iniciativa Cyber buscava aprimorar os ninjas de Mortal Kombat para alcançar habilidades além de seus limites físicos. Foi assim que conhecemos Sector, Cyrex e posteriormente Cyber Sub-Zero. Porém, misturar esses 3 poderosíssimos guerreiros com Smoke em sua versão cibernético, criando o Triborg, que possui as habilidades e poderes de todos os robôs da franquia, só que com todo o conhecimento dos Lin Kuei também, o famoso, incrivelmente forte clã de ninjas de Mortal Kombat. O Triborg surge em MKX e foi classificado como o mais forte e avançado de todos os modelos cibernéticos da franquia, sendo considerado sequer comparável a qualquer outro ali. Criado originalmente por Shao Kahn como arma poderosa para seu império, Ermac mostra exatamente isso. Ele é a junção de várias almas de guerreiros que perderam suas vidas em guerras por Outworld, o que torna o indivíduo incrivelmente poderoso. Essa condição especial lhe dá poderes de levitação, teletransporte e passagem livre para viajar entre reinos quando quiser, mas seu maior destaque é a habilidade de telecinese, podendo fazer o que quiser com objetos e corpos dos adversários, o que resulta em um dos seus golpes mais icônicos. Ele ganha ainda mais importância histórica em Mortal Kombat 1. Os Chameleons, seja a versão feminina ou masculina, possuem a mesma habilidade de Shujinko, de poder copiar golpes dos outros. E embora só utilizem os golpes dos ninjas de Mortal Kombat, os Chameleon têm uma grande diferença em relação ao velho. Eles não são burros e trouxas que nem ele. Eles utilizam habilidades bem mais variadas e poderosas em seu gameplay, incluindo teletransporte e invisibilidade, saindo do básico e sendo muito mais úteis. Em sua biografia oficial, o Chameleon é citado como um dos maiores agentes de Shao Kahn e esteve presente em todos os eventos dos jogos até Armageddon, mas seus poderes de camuflagem são tão fortes que nem os deuses perceberam sua presença. Johnny Cage tem um poder oculto dentro de si, uma força poderosa e que o diferencia dos outros humanos. Só tem um problema: ele não controla ela completamente. A energia verde surge geralmente quando ele está tentando proteger alguém que se importa, e com ela conseguiu vencer a versão normal do deus ancestral caído Shinnok nos eventos iniciais de Mortal Kombat X. Ele sequer percebia direito que tinha essa energia, e sabendo usá-la corretamente, poderia se tornar o humano mais poderoso da Terra. Porém, após os eventos de Mortal Kombat 11, ele não exibe mais o poder verde de Mortal Kombat 1. Todo esse poder que ele possui acabou sendo mais ou menos explicado em um acontecimento que vamos citar mais à frente nessa lista. Na 15ª posição está o queridinho de muitos. Scorpion em vida se tornou um dos maiores guerreiros da Terra, sendo líder de seu clã e se mostrando extremamente habilidoso em batalha. Porém, após morrer, além de habilidoso, ele se tornou incrivelmente poderoso, já que pode conjurar fogo do inferno de várias formas diferentes. Além disso, o Scorpion possui teletransporte, não só para locais perto, mas até para Netherrealm. Tudo isso, somando a sua corrente, o torna poderosíssimo, mas o que torna ainda mais forte é que quanto mais ódio ele sente, mais forte suas chamas ficam. Para piorar, ele não tem problema em morrer várias vezes, pois já está morto. Em sua encarnação clássica, ele é um guerreiro movido ao ódio e por isso não tem mais absolutamente nada a perder.
o que torna incrivelmente perigoso para qualquer um que atravesse o seu caminho. Kotal Kahn chegou no topo de Outworld sem ser incrivelmente poderoso em algo específico, mas sim sendo muito bom em várias habilidades diferentes e importantes. Além de ser muito forte fisicamente, ele fica ainda mais poderoso de dia, quando é banhado pela luz do sol, aumentando seu ataque e defesa, e ainda podendo criar armas graças aos raios solares. Ele também pode se transformar em um jaguar para atacar, e tem habilidades telecinéticas. Não bastando, Kotal usa magias de sangue. Com isso, consegue aumentar sua força ainda mais e até se curar. Mas talvez o seu maior poder ainda não foi compreendido. Como ele conseguiu conquistar o amor de Jade, tendo essa cara feia pra caramba? Porque, meu Deus, esse casal não faz nenhum sentido pra mim. Mas se você souber que magia é essa, me diga aí nos comentários. O feiticeiro Quan Chi tem bons motivos para, na linha do tempo original, ser tão temido tanto pelo plano terreno quanto em Outworld. Extremamente inteligente e calculista, conseguiu corromper Bi-Han, o primeiro Sub-Zero, e através de seu poder o transformou em Noob Saibot, vivendo para servir o Quan Chi. Além disso, enganou Scorpion e conseguiu destruir a família dele, além de acabar com o clã Shirai Ryu. Ele é um demônio de Netherrealm que possui grande conhecimento em magias das trevas, além de ser especialista em necromancia, ou seja, ele controla os mortos. E gente morrendo é o que mais tem em Mortal Kombat, o que o torna incrivelmente poderoso. Apesar de estar na lista na 12ª posição, Shang Tsung está longe de ser um dos mais fortes fisicamente, mas o feiticeiro tem várias facetas poderosas que o habilitam para estar nessa lista. Ele é especialista em magia da alma. Através disso, consegue controlar, sugar e até rejuvenescer, utilizando as almas dos outros. Isso veio dos seus grandes estudos que duram milênios, aumentando cada vez mais sua energia, podendo controlar fogo, ressuscitar mortos e até criar seres como Mitch, Milena e Ermac. Tudo isso o torna não só o principal feiticeiro dos reinos, como também, muito provavelmente, o personagem mais inteligente de toda a franquia, e com isso um dos mais poderosos devido à sua influência e poder de manipulação, entrando na mente das pessoas para conseguir seja lá o que quiser. Exatamente por causa desse enorme perigo, Liu Kang o incapacitou no começo da história de Mortal Kombat 1, temendo pela segurança de todos os reinos. A rainha de Edenia, Sindel, já era uma lutadora formidável, com sua habilidade de voar e seu poder de controlar as ondas sonoras. Mas apesar de morrer algumas vezes na franquia, em Mortal Kombat 9, vimos sua versão mais poderosa e ameaçadora de todas. Cansada dos fracassos de Shang Tsung, Shao Kahn solicitou a ressurreição da incrivelmente forte Sindel e absorveu as almas dentro do feiticeiro, que eram realmente muitas e bastante fortes, incluindo a dele mesmo, e deu elas todas para sua esposa, tornando Sindel absurdamente muito poderosa nesse jogo. Após isso, ela protagonizou uma das cenas mais memoráveis de Mortal Kombat 9, ao lutar sozinha contra Striker, Sonya, Johnny Cage, Cyber Sub-Zero, Jade, Smoke, Jax, Kitana, Nightwolf e Cabal, vencendo todos com facilidade. Apenas Sonya e Johnny sobreviveram após Nightwolf se sacrificar para parar Sindel em Mortal Kombat 9. E antes de entrarmos no top 10, você tá gostando? Já deixou o like? Já se inscreveu? Vai lá, é rápido, é grátis, nos ajuda e faz o YouTube te indicar mais conteúdo legal. Então não demole, deixa o like aí e se inscreva para não perder mais vídeos como esse. E bora abrir o top 10, pois é agora que a coisa começa a esquentar de verdade. Fujin é o irmão mais novo de Raiden e serve como deus do vento de Mortal Kombat. Entretanto, diferente do irmão, ele pouco usa seu grande poder em combate, pois decidiu viver entre os humanos para entendê-los melhor. Mas isso não quer dizer que ele seja fraco. Seus poderes de vento são extremamente fortes e perigosos, podendo manipular as coisas e até pessoas inteiras, incluindo a si mesmo, tudo de acordo com a sua vontade. Fujin, entre muitas outras coisas, pode até mesmo voar graças ao seu grande poder divino, que infelizmente até agora não foi muito mostrado ou explorado na franquia Mortal Kombat. Filho de Crônica, Shinnok é um ex-deus ancião, criado originalmente para levar a corrupção para os reinos, sendo o governante de Netherrealm. Ele possui incríveis poderes de magia, além de utilizar artefatos antigos para lutar. Porém, seu maior poder é a experiência de eras vividas, já que é imortal. Por isso tem grande sabedoria, conhecimento mágico e uma capacidade gigante de manipulação. Shinnok ainda pode mudar o corpo, que ajuda a, mesmo sem poderes de Elder God, a continuar levando caos e desordem para os reinos, sendo o principal vilão de alguns jogos da franquia. Por isso, tentando acabar com todo o poder que Shinnok possui nos reinos, Raiden o incapacitou arrancando sua cabeça, o que acabou piorando tudo, desencadeando os eventos de Mortal Kombat 11, já que ele era a peça-chave para o equilíbrio da existência, sendo a própria representação do mal. Falando nisso, Cetrion também é filho da
titã do tempo Crônica e nasceu junto com o irmão, o deus ancião da morte e da corrupção Shinnok, como acabamos de falar. A Cetrion deveria equilibrar o bem e o mal, sendo a deusa da virtude e da vida, o equivalente à mãe natureza. Mas nem tudo aconteceu como Crônica esperava. Pela sua posição na escala de poder de Mortal Kombat e por ser uma Elder God jogável, Cetrion deveria estar nos primeiros lugares dessa lista. Porém, em Mortal Kombat 11, nós conhecemos uma versão enfraquecida dela. O motivo? Por ela ter seus poderes ligados a virtudes e coisas boas, ao se tornar má para seguir os planos destrutivos de Crônica, ela passa a perder parte dos poderes e não conseguir lutar com 100% de sua força. Ainda mais por ela mesma não acreditar de todo o coração que seja correto o que sua mãe está fazendo, sendo obrigada a apenas segui-la de olhos fechados. Por isso, Cetrion perdeu para Liu Kang e outros nos eventos de Mortal Kombat 11, por exemplo. Então fica a dúvida, como ela seria se fosse jogável com 100% de sua força em Mortal Kombat 11? Raiden é a divindade mais destacada de todas, tendo grandes vitórias históricas em batalha contra poderosos oponentes enquanto foi o protetor do plano terreno. Seus poderes divinos lhe dão a possibilidade de se teletransportar, se mover entre reinos e até mesmo curar, sem contar a habilidade de se comunicar com outra linha temporal, como fez em Mortal Kombat 9. Quando se corrompeu em Mortal Kombat X e empunhou o amuleto de Shinnok, ficou ainda mais poderoso do que sua forma como deus normal, destruindo seus inimigos sem qualquer dificuldade. Seus poderes de trovão são incrivelmente vastos e já feriram entidades mais fortes que ele. Além de tudo, Raiden é extremamente inteligente e experiente, o que o torna ainda mais poderoso. Na sexta posição está uma controvérsia, que essa é provavelmente a humana, por assim dizer, normal, mas poderosa da franquia de Mortal Kombat. Filha de Sonya Blade, ela consegue unir a grande habilidade e inteligência de combate da sua mãe com a peculiaridade do seu pai. Cass herdou o poder verde que ele possui, que até então nunca havia sido explicado na franquia, mas surgiu nos jogos no final da história de Mortal Kombat X, quando ela passa a controlar essa força que protege e ajuda seus portadores a derrotarem deuses e seres hiperpoderosos. Essa energia vem da linhagem de seu pai, que foi treinada e preparada para isso ao longo de eras, e por isso, teoricamente, Cass é mais poderosa que Raiden e Fujin, por exemplo, de acordo com o que é dito em seu jogo de estreia, acredite se quiser. Por isso ela conseguiu vencer Shinnok com poderes corrompidos e multiplicados, coisa que o pai dela, Johnny Cage, não conseguiu. E vamos para o top 5. Shao Kahn, o original, se tornou um dos chefes mais icônicos dos games por muitos motivos. Além de ter uma força muito acima dos seres normais, ele possui uma inteligência superior também, sendo ex-conselheiro de Outworld e servindo para o seu mundo, o equivalente ao que Raiden é como protetor da Terra, mesmo não sendo oficialmente um deus. Inclusive, Shao Kahn venceu o Deus do Trovão diversas vezes em batalha 1 contra 1, como mostrado, por exemplo, em Mortal Kombat 9. Além disso, ele não é apenas muito forte, Shao possui grande conhecimento em magias das trevas, tendo, por exemplo, ensinado Scarlet como usar magias de sangue e podendo consumir almas até mais rapidamente que Shang Tsung. Como conquistador, ele subjugou e comandou grandes raças inteiras, como Starkata de Baraka e o Shokan de Shiva e Goro. Shao Kahn também derrotou Blaze em Mortal Kombat Armageddon, sendo o único sobrevivente desse Battle Royale insano. Já na nova linha do tempo, ele só foi parado após os Elder Gods usarem Raiden para finalmente intervirem nas ações de Kahn no final de Mortal Kombat 9. Antes de seguirmos, vamos rapidamente para as menções honrosas, que dessa vez são os 3 personagens não jogáveis mais poderosos da franquia Mortal Kombat. Em terceiro lugar fica a Crônica, a Titã Guardiã do Tempo, que por poder controlar as eras justifica seu poder, porém quem fica em segundo são todos os guerreiros que venceram ela. De acordo com a história de Mortal Kombat 1, isso inclui Raiden, Kitana, Shang Tsung e todos os guerreiros possíveis, já que dependendo da linha do tempo, eles também se tornaram titãs guardiões do tempo. E em primeiro lugar, dentre os não jogáveis, fica Wang Bing, o criador de tudo, o maior poder do universo e que provavelmente voltará em algum momento na franquia, seja através da busca por seus poderes ou para ser vilão mesmo. Apesar de ter sido criado pela Titã Crônica, Garrus não é um Elder God, mas sim uma criatura construída para ser um servo fiel a ela, observando e aprendendo sobre todas as eras e sociedades que existiram nas bilhões de linhas do tempo criado por Crônica. Só que para isso, a Titã lhe deu poderes como os de um deus, só que não de uma divindade como as outras, mas sim uma que controla as areias do tempo. Com isso, Garrus se tornou um ponto fixo na história, já que mesmo nas linhas do tempo se acabando, ele consegue manter seu corpo e consciência vivos, e assim retorna à vida quantas vezes for preciso, podendo observar a história e se tornar cada vez mais sábio. Esse poder também
também é usado em seus ferimentos, que se recuperam instantaneamente voltando no tempo para como eram antes de acontecerem, o que o torna não só extremamente poderoso e inteligente, mas também imortal. E quem abre o pódio da terceira posição, Renato? Na escala de poderes da lore de Mortal Kombat, geralmente você encontra os titãs, os Elder Gods e depois os deuses. Mas há raças que não são ranqueadas, pois não se conhece o completo poder delas. E é aqui que se encaixa Onaga, o Rei Dragão. Quando ele surge em Mortal Kombat, é nítido o desespero dos personagens com a presença dele. Shao Kahn só conseguiu eliminá-lo antes, pois o envenenou secretamente, pois tinha medo de enfrentá-lo frente a frente. E falamos do Shao Kahn. E nem mesmo quando Shang Tsung, Quan Chi e Raiden uniram seus poderes, conseguiram pará-lo. Raiden também chegou a explodir todo o seu poder de Deus, e nem assim afetou Onaga. O Rei Dragão possui força absurda, consegue ressuscitar mortos, o que tornou o seu exército invencível, consegue também, de alguma forma, vagar pelos mundos dos vivos usando sua energia, mesmo estando morto, e é imune a qualquer tipo de magia, seja ela qual for. Ele só conseguiu ser parado após Shujinko quebrar uma das principais fontes de poder dele e reunir temporariamente a força vital de todos os principais lutadores da franquia. Só assim mesmo. E chegamos na medalha de prata. Por muito tempo, Blaze foi considerado o mais poderoso ser do Mortal Kombat. Isso foi confirmado, inclusive, por Ed Boon na época do Armageddon, pois ele é um ser elemental criado por feiticeiros para observar guerreiros fortes e interferir quando houvesse muitos lutadores poderosos em guerra nos reinos. Por isso, ele possui um incrível poder ancestral capaz de destruir tudo se ele decidir abdicar de sua própria existência. Entretanto, esse gigantesco poder acaba sendo objeto de desejo de muitos lutadores, que sabem que se vencê-lo poderão absorver essa incrível força e se tornar como um deus. No fim, Blaze mostra o quão poderoso é apenas pelo fato de ser o grande chefe final do jogo, que teve como personagens todos os chefes da franquia até aquele momento. A coroa mais forte de todo o universo de MK acaba ficando com alguém bem conhecido da franquia. Liu Kang já entraria nessa lista talvez um pouco mais abaixo pelo final de Mortal Kombat 11 Aftermath, onde se funde com Raiden e se torna o Deus do Fogo. Mas no modo história de Mortal Kombat 1 ele vai ainda mais longe ao assumir os poderes de Titã Guardião do Tempo para lutar contra Shang Tsung. E se você parar pra pensar, ali ele estava no posto de criador de toda a linha do tempo, podendo mudar e moldar a vida de todas as pessoas de todos os reinos existentes. Embora não tenha sido protagonista de todo Mortal Kombat, a história da franquia inteira passa por Liu Kang, que começou com um simples monge buscando se tornar mais forte, depois passou a ser campeão dos reinos, chegando a morrer e se tornar mal, mas voltando, salvando todo mundo e se tornando um deus. E por fim, o ser mais poderoso do universo de Mortal Kombat. E pra você, qual personagem jogável é o seu favorito na franquia? Qual você gostaria que voltasse jogável em Mortal Kombat? Me diga aí nos comentários, eu leio e respondo quase todos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você gosta de vídeos assim. Lembra do desafio dos 4 vídeos? Experimenta, você não tem nada a perder. E se já é inscrito, deixa um like por favor. E não se esqueça de conhecer o canal do Eterno Ninja e do Speed também, que me ajudaram tanto aqui. Vale realmente a pena. Tem link na descrição e no título. Vá lá, dê uma olhada. Por que não? Mas você já conhece? Eu vou te sugerir assistir um outro vídeo aqui do canal. A minha análise para Mortal Kombat 1. Vê se você concorda com ela. Experimenta. Vai que gosta. Eu recomendo. E muito obrigado a você por assistir. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!